Sejam bem-vindas, minhas queridas amigas e quem sabe até amigos, à nossa série Crise de Fé. É com muito carinho que nós começamos então essa sequência de poucas aulas, mas que tem o intuito de serem esclarecedoras para que você, ao passar por uma crise de fé, encontre um rumo e uma direção prática e constante, resolvendo esse conflito interno que está acontecendo com você e tirando, né, todas as pedras de tropeço, todos os empecilhos e obstáculos que estão impedindo o seu relacionamento com Deus e principalmente o crescimento da sua fé. Bem sabemos que é pela fé que nós seremos salvas. E se hoje existe alguma coisa que está atrapalhando esse relacionamento, a sua intimidade com Cristo, que através dessa sequência de aulas nós possamos encontrar então a raiz desse problema, não porque você vai sair com esse problema resolvido, mas porque você vai sair esclarecido do problema que você tem e, portanto, bem direcionado para encontrar as soluções adequadas. Mas antes da gente começar, é claro que nós invocaremos a presença do Espírito Santo, justamente porque o meu objetivo com vocês é fazê-las, através dessas aulas, perceberem como a vida de oração precisa ser alimentada em todos os momentos da nossa vida e principalmente nos momentos de uma crise de fé. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora sim, devidamente amparadas, né, com a invocação do Espírito Santo, o Espírito Paráclito, que nos trará o conhecimento da verdade, que nos colocará em situações onde nós não precisaremos falar por nós mesmos, porque Ele estará lá para falar por nós, para defender a nossa fé. Agora sim, nós podemos começar. Bom, nessa primeira aula, onde nós falaremos sobre crise de fé, eu quero colocar aqui para vocês alguns contextos que, como nós falávamos no começo da nossa apresentação, o meu objetivo não é só dar para vocês uma direção, mas também compartilhar uma experiência. Uma crise de fé, como diz São Padre Pio, é uma grande graça que nós recebemos. Padre Pio tem uma frase que diz o seguinte: Bendito seja a queda que te fez voltar para Deus. E uma crise de fé nada mais é do que uma inquietação que acontece conosco, para que nós possamos, então, né, ter aí dentro de nós uma, digamos assim, um imã que nos atrai para mais perto de Deus. Acontece que muitas pessoas, ao passarem por uma crise de fé, não conseguem transformar esse tropeço em uma grande bênção. Então, essas pessoas tropeçam e, ao invés de se levantarem mais fortes, elas tropeçam e caem no buraco mais fundo. Então, eu não posso presumir que o fato de uma pessoa estar passando por uma crise de fé já é necessariamente motivo de vitória na vida dela, porque nós bem sabemos que durante uma crise de fé nós seremos tentadas por Satanás para abandonarmos a nossa fé. Mas do outro lado, nós também sabemos que existe um espírito que roga por nós e que, junto, né, de todos os nossos esforços, de tudo aquilo que nós fizermos para buscar, para encontrar a verdade, esse espírito falará mais alto, porque ele é sempre mais forte e nos levará para próximo de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês no começo dessa aula é para que você acalme o seu coração. Hoje eu estou aqui compartilhando com vocês não só aquilo que eu venho aprendendo nos últimos anos, mas também tudo aquilo que eu vivi e aquilo que eu tenho testemunhado diante dos meus olhos, com base nas pessoas que eu tenho ajudado. Eu gostaria muito que você estivesse calmo, né? Assim, sim, eu tenho um problema, sim, eu tenho uma crise, sim, eu estou confuso, sim, eu não sei por onde começar, mas que você se acalmasse, porque você conseguiu ouvir dentro de você esse chamado. Quantas pessoas, né, nesse mundo tão agitado, nesse mundo de problemas, rotina, fazeres, compromissos, estão sendo o tempo todos inquietas pelo Espírito Santo, para que elas voltem, para que elas retomem, para que elas conheçam e elas não escutam. Elas não escutam a Deus, elas não escutam esse chamado. Então eu fico muito feliz de você estar aqui,
Porque por mais que você esteja em um cenário doloroso, e a gente vai falar muito sobre isso ao longo das nossas próximas aulas, como a dor é uma grande fonte de aproximação com Cristo, mas se você não souber extrair do seu sofrimento a essência de salvação, pode ser realmente um rompimento, seu passaporte para o inferno. Mas, dito tudo isso, que bom que você está aqui e ouviu esse chamado. E que bom que agora, daqui para frente, claro, se você continuar a assistir a sequência dessas aulas, você vai poder chegar a um estado luminoso de esclarecimento. Veja, eu não digo para você que serei eu que farei isso, não. Muito pelo contrário. A obra é inteira de Deus. Tudo que acontecer na sua vida, nada foi feito pela Ana Flávia. O meu papel aqui é ser apenas um instrumento de reflexão e ferramentas, de propor para você pensamentos e indagações. E aí, compartilhando com vocês um pouquinho, né, da minha experiência ao longo desses anos, trabalhando com inteligência emocional, trabalhando como mentora de pessoas, empresas, não só na área espiritual, mas também na área de performance e na área, de gestão emocional, eu gostaria de compartilhar com vocês o benefício que você vai ter através dessa série, dessa sequência de aulas. Meus amigas e amigos, nós temos um grave problema nos nossos momentos de sofrimento, que é muitas pessoas passam por esses estados de crise, mesmo que não seja de fé, em qualquer outra área, seja uma área profissional, seja uma área pessoal, enfim, relacional, sozinhas, com os próprios pensamentos. Isso é um perigo, é um grande perigo. Você ficar presa à sua própria cabeça. Você ficar presa aos seus próprios pensamentos. Você pensa, você responde, você tem uma dúvida e a sua mente é a única fonte de pergunta, resposta e direção. Você está preso nos seus próprios pensamentos e talvez nem todos saibam, mas trazendo aqui alguns princípios de inteligência emocional, nós possuímos a completa capacidade de acreditarmos em mentiras. Inclusive, na sua crise de fé, é bem provável que você vai descobrir uma série de mentiras equivocadas que você acredita até hoje. Toda mentira é equivocada, mas quero dizer para vocês o seguinte: no sentido de uma série de coisas que você jurava ser verdade, você vai descobrir que é uma tremenda de uma mentira lavada, e você nunca imaginou que aquilo poderia ser uma mentira. Então, o perigo de nós, muitas vezes, caminharmos para a solução dos nossos problemas sem dividir com o ombro com a pessoa certa. Não é sair por aí contando em mesa de bar, não. Não, não é disso que eu tô falando. Mas você ir atrás da pessoa certa, que você vai estar preso nos seus próprios pensamentos. E os seus pensamentos podem ser mentirosos, catastróficos, negligentes, ignorantes, isto é, você pode se dar direções a respeito de um conhecimento que você não tem. Como, por exemplo, é o que acontece quando nós passamos por uma crise de fé. Então, o que que acontece? Eu quero que vocês entendam a importância de nós caminharmos juntos, de você estar aqui nessa série, mas de você também encontrar, por exemplo, um amigo, né? Uma pessoa com quem você possa compartilhar para além dessas aulas. Claro, você pode me chamar no direct do Instagram, a gente pode conversar. As alunas que são da comunidade Vida Negociável também podem vir partilhar, me chamar no privado, no WhatsApp. Enfim, vocês sabem que vocês têm o meu contato. Mas eu tenho certeza que dentro da sua vida, na sua rotina, você conhece uma pessoa que tem uma vivência de fé, uma pessoa que está em um nível acima do seu. E ao você entrar em contato com essa pessoa e falar, olha, eu estou passando por esse momento, isso está acontecendo comigo, você pega na mão da pessoa certa. E tem a oportunidade de sair da prisão que é viver nos teus próprios pensamentos e dúvidas. E vocês vão ver na sequência dessa aula que quando a gente pede ajuda ou procura ajuda em uma outra pessoa que tem um passo a mais que a gente, eu não vou nem ser assim, ser pretensiosa o suficiente de dizer que eu sei mais que vocês, porque eu tô nessa caminhada de refazer a minha catequese há muito tempo. Mas quando você está perto de uma pessoa que caminhou um caminho que você quer caminhar e essa pessoa já tem um certo nível de experiência, está um pouquinho na sua frente, ela já pode virar para você e falar assim: ó, não vai por ali, vai por aqui. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse buscado isso, ou eu fiz isso e deu muito certo, eu conheci alguém que fez isso e também foi muito bom. Então, o bom de nós sairmos da prisão dos nossos próprios pensamentos é a chance que nós temos de corrigir os nossos erros mais rapidamente. Por isso é tão importante, da mesma maneira como você está no começo dessa aula, você chegar no final. Dito tudo isso, eu quero então adentrar no tema da nossa aula, da nossa primeira aula, que é quero me encontrar,
quero sentir Deus, mas eu não sei nem por onde começar. E, minhas amigas, isso é assim, eu já tô rindo antes de dar-lhe com muito carinho a primeira chibatada da aula, mas essa frase, ela tem um bem maior, né? A procura pela verdade, a inquietação pela verdade, mas ela já vem com uma ilusão espiritual, né? Com um falso ensinamento espiritual, que é o quê? É o princípio de que para você sentir a fé, se encontrar com a fé, você precisa ter necessariamente um encontro com Deus. Como assim, Ana? Não é no sentido de você ir até ele, mas de você achar que até hoje você não sentiu porque ele não te encontrou. As pessoas querem ir até Cristo, as pessoas querem ter uma fé viva e principalmente começam a entrar em crise por até aquele momento terem tido uma fé rasa, porca, assim, medíocre, partindo do princípio que elas nunca se encontraram com Deus, como se Deus não tivesse disponível para elas. Elas partem do princípio que é como se fosse assim, não, essa pessoa teve esse encontro e eu ainda não tive. E aí o negócio existe uma trava, né, no contato de Deus para comigo. Enquanto para outra pessoa não existe essa trava. E não, não é verdade. Cristo nos deixou muito claro que aqueles que baterem na porta, a porta será aberta. Então, se até hoje você não encontrou com Deus, você não teve esse encontro de intimidade, aquele primeiro encontro arrebatador, mesmo que você seja batizado, tenha feito primeira Eucaristia, vá na missa, enfim, se você ainda não teve esse sentimento de amor, e a gente vai falar sobre o sentimento que se constrói pela razão e não por arrepio no corpo, não porque você chorou, porque você emocionou, porque você sonhou, mas se você ainda não teve esse grande encontro com Cristo, eu preciso te dizer uma coisa: ele não errou o seu endereço, tampouco ele se esqueceu de você. Aconteceu alguma coisa da sua parte para com ele. Quem falhou nessa história foi você. E a gente já começa por aí, porque se o título da aula é Quero encontrar a Deus, mas não sei por onde começar, a gente também precisa continuar a frase e dizer o seguinte: agora eu decidi ir ao encontro de Deus, mas ele me espera há muito tempo. Eu não sei por onde começar a procurar essa pessoa que sempre esteve me procurando e esperando por mim. Eu preciso te dizer, minha amiga, e espero que isso seja uma verdade que te alegre, que o nosso Senhor Jesus Cristo está morrendo de saudade de você, que ele não vê o dia da sua chegada. Assim como o filho pródigo, ele foi recebido com festa pelo Pai, você será recebida com festa. Não tenha dúvidas disso. Qualquer que seja a sua situação de pecado, qualquer que seja a sua situação de miséria de alma mesmo, né? A gente não tem ideia, enfim, dos rumos que a internet pode dar para as coisas e eu não sei qual é o estado que a sua alma chega, né? No estado de sofrimento, de erros. E quem sou eu, né? Nós duas, nós dois, se estou falando agora com um amigo, entraremos na fila do juízo do mesmo jeito. Então não cabe a mim dizer absolutamente nada sobre as coisas que você cometeu, mas cabe a mim dizer para você que é sempre tempo e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos espera. Ele nos espera com saudade, com ânsia, com festa no céu. O dia que um pecador decide voltar para Cristo e reparar a sua caminhada, existe uma grande festa no céu. E essa festa hoje pode ter o teu nome. Essa festa hoje pode realmente ser pela celebração do seu retorno. Mas aí você pode falar assim, Ana, mas eu ainda não voltei, eu ainda não tive o um encontro com Cristo. E é por aí que a gente começa. Você ainda não teve o arrebatamento, mas você decidiu que você não vai parar de buscar até que você tenha. O seu encontro com Deus, ele não começa no momento em que você sente algo, mas no momento em que você racionalmente decide procurar Ele e decide não parar de procurar. Reconhece que não procurou, reconhece que não conheceu, reconhece, portanto, que não amou, porque, como nos ensina muito bem o Padre Paulo Ricardo, ninguém pode amar aquilo que não conhece. Então, se eu conheci muito pouco, se eu me movimentei muito pouco para ir ao encontro de Deus, naturalmente, não tem como ele me corresponder.
Então, ainda que eu queira buscá-lo e eu ainda não saiba por onde começar, e não é nessa aula que você vai saber exatamente por onde começar, mas é nessa aula que você vai entender que não é ele que vai te encontrar, porque ele já está esperando por esse momento há muito tempo. Quem precisa do encontro dele é você. Nós precisamos ser exatamente como a mulher hemorrágica, que sabendo que Cristo estava na região, pensou, eu preciso me aproximar dele, se eu tocar nele, tocar, nem que seja na barra da túnica dele, eu estarei curada. Nós não precisamos de muito. Uma única gota derramada do sangue de Cristo já é o suficiente para nos redimir para uma vida inteira. Então eu digo isso para que vocês se alegrem, porque por maior que seja o seu estado de dúvida, por mais perdida que você possa se sentir, não sabendo por onde começar, o que fazer, o que ler, são tantas as opções que a gente se perde mesmo. Mas por mais que você esteja nesse cenário, que seja para você uma fonte de alegria. A primeira coisa, como nós falamos, saber que o Espírito Santo falou e você foi capaz de ouvir, você conseguiu ouvir menos as criaturas e mais o Criador. E também sabendo que você vai fazer desta queda, não um tropeço maior, não um poço fundo, mas um motivo de levante. Fazendo do seu momento de dúvidas, dificuldades, batalhas, um momento para que você vá até Cristo e diga: esse problema foi a minha grande fonte de salvação. Mas é importante também nós reconhecermos o seguinte, né? Isso nós estamos falando para aquelas pessoas que estavam absolutamente afastadas, que existe também, e todos os que estão afastados e forem constantes, como nós falaremos na nossa fé, todos os dias passarão por esse segundo momento, que é o cenário da aridez espiritual, né? Então é quando você já vive uma caminhada de fé, você já está presente, buscando o nosso Senhor, buscando a sua santidade, a sua salvação, comprometido com uma vida de oração. E você sente, né, nesse determinado momento, um certo nível de aridez espiritual, como se aquela. Sabe quando você começa a namorar, aquela paixão, aquela coisa toda, como se as coisas começassem a acalmar. E agora, aquilo que antes era assim, uma coisa arrebatadora, vai começando a tomar um lugar de uma forma diferente. E muitas pessoas, nesse cenário de aridez, onde elas estão passando pelo silêncio de Deus, onde elas não estão tendo orações respondidas, onde os planos eles estão sendo absurdamente diferentes à proporção de entrega, que são aquelas pessoas que pensam, poxa vida, eu tô rezando, 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 agora que eu voltei, e aí esse tanto de problema acontece, como assim, né? Quando eu estava afastado, eu não estava passando por tudo isso. Então, esse cenário de aridez espiritual, e a gente vai falar também, nós teremos uma aula só sobre isso para as pessoas que já estão mais avançadas nessa caminhada espiritual, então elas têm um processo, elas têm uma busca, elas têm uma intimidade com Deus, mas no relacionamento delas está acontecendo alguma coisa que está tornando esse relacionamento mais árido, mais seco, para que elas possam enfrentar. Então, a gente tem esses dois tipos de crises de fé que nós falaremos aqui, para que dentro da nossa série nós possamos resolver a crise do encontro, de quem ainda não encontrou, de quem ainda não sentiu que vive a verdade, né? E das pessoas também que já tiveram esse encontro, mas agora elas sentem uma certa aridez. Então, essa série vem para trazer e iluminar para vocês respostas, caminhos e direções para que daqui para frente vocês possam seguir. Identificar qual é o seu tipo de problema, se você teve um problema com o encontro ou se você teve um problema, está enfrentando uma situação de crise por um deserto espiritual, porque você está vivendo uma aridez espiritual, identificado em que grupo você está, é hora da gente avançar. E eu espero que daqui para frente você tenha uma ânsia de conhecer a verdade. Em João 8,32, nós temos uma frase que é muito famosa, inclusive até muito deturpada, né? Mas sai pela boca do próprio Jesus Cristo, que diz: Conhecereis a verdade vos libertará. Só que conhecer a verdade não é um caminho de sentir a verdade. Jesus não disse: conhecereis os arrepios no corpo, conhecereis as lágrimas, conhecereis, né, a minha verdade num retiro extremamente emocionante. Não foi isso que ele disse. Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. E Santo Agostinho nos propõe duas premissas que são belíssimas, né, no seu livro Confissões. Ele diz: não existe como Deus nos salvar se nós não participarmos. Mas para Deus nos criar, ele não precisou de nós. Então a criação existe sem nós,
mas a salvação não existe sem nós. Porque nós precisamos ter os nossos atos, nós precisamos ter as nossas atitudes para que o Senhor venha e nos dê a glória e a salvação eterna. E a gente vai falar muito de céu, a gente vai falar muito de salvação, a gente vai falar muito de santidade daqui para frente, para que você possa recuperar essa essência, esse chamado. Então, eu digo isso para que vocês tenham na vida de vocês uma ânsia. Ainda que você esteja muito fraco em vida de oração, minha amiga ou meu amigo, peça a Deus todos os dias, em cada momento que você se lembrar: Senhor, guia-me à vossa verdade, desvia-me dos caminhos errados. Tira tudo que é mentira. Arranca da minha vida tudo que está estruturado na mentira. Arranca as pessoas, os relacionamentos, arranca os, as condições, as estruturas que foram criadas em uma base de areia. Destrói. Sim, eu serei podada, sim, eu serei cortada, sim, eu passarei pela dor, mas eu quero encontrar a libertação e não a satisfação. Eu quero encontrar a salvação da minha alma e não o comodismo da minha vida. Diga, peça a Jesus. Invoque a presença de Nossa Senhora, ela que teve a capacidade de, ao receber um plano de Deus, o plano de salvação, Maria diz: Eis aqui a escrava do Senhor. Nossa Senhora se deixa escravizar do começo ao fim, para cumprir a boa, perfeita vontade do nosso Senhor. Então, se espelha nela, segura na mão dela, pede para que Maria te ampare. Quem segura nas mãos de Maria só chega em um lugar, se torna completamente apaixonado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse amor que nós estamos buscando. Mas esse amor, ele não vem de um namoradinho que você se encantou e viu. Esse é um amor que vai ser construído pela razão e pela vida de oração, como nós falaremos na próxima aula. Preparados para esse encontro?